Vamos lá, galera, dando continuidade aí na nossa aula. Nós vamos falar hoje sobre pontos de máximo e de mínimo. Então vamos lá, ó. Sendo uma função e o seu domínio está contido no R2 ou no R3, né? Nós dizemos que AB, pertencente ao domínio, ele é um ponto de máximo se isso aqui acontecer. Ó, então é ponto de máximo primeiro, se isso aqui acontecer. O f aplicado no ponto tem que ser maior que a função no xy para qualquer xy pertencente ao domínio. O que significa isso? Se o f de AB é o maior ponto possível, então presta atenção, galera. Se eu aplico um ponto lá e ele é o maior valor, né, atingido pela função, o maior ponto possível, então ele é ponto de máximo. Se for verificado uma pequena vizinhança do ponto, então ele é máximo local. Eu já vou explicar isso com gráfico, tá? Para ficar mais fácil de entender. Ele vai ser máximo local. Agora, se for verificado para o domínio todo, né, ele será chamado de máximo global. E é análogo para o ponto de mínimo, viu, galera? Para o ponto de mínimo seria um sinal de menor aqui, né? Se a função aplicada nesse ponto for menor do que qualquer outro ponto, será de mínimo local. De mínimo local, tá? Ou mínimo global, se for para a função inteira. Beleza? Vou explicar isso com gráfico, vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Só um desenho bem simbólico aqui, viu, gente? Vamos supor que o gráfico se comporta assim, ó. Um gráfico faz isso. Beleza? Então, o que eu posso falar para vocês? O ponto que está aqui, esse ponto aqui, ó, vamos falar que esse ponto aqui é o x0 e y0. Ou poderia chamar de ponto AB, tá? Você perceba que nesse gráfico é o maior ponto possível, né? Ó? É o mais alto daqui, é esse daqui. Então, esse ponto aqui, a gente vai chamar ele de máximo global. Porque ele é o maior ponto da função. É o maior ponto atingido. Mas nessa região aqui, se eu não estiver olhando para lá, estiver olhando para cá, uma região escolhida, né? Esse ponto aqui, percebam que dessa região ele é o maior ponto que tem. Então aqui ele é um máximo local. Então foi isso que eu quis dizer aqui, tá? Ó, se o ponto é o maior ponto possível, então ele é ponto de máximo, certo? Se for verificado em uma pequena vizinhança do ponto, ou seja, para cá, a pequena vizinhança desse ponto aqui, e ele é o maior ponto possível, só naquela vizinhança, oxe, então ele é máximo local. Mas se for verificado para todo o domínio, ele será chamado de máximo global. Então, se for lá para a função toda, aqui é o máximo global. Beleza? É análogo ao ponto de mínimo, viu, galera? Aqui seria um ponto de mínimo, né? Ó. Beleza? Aqui seria o mínimo global, porque é o único nesse exemplo meu que eu tenho. Então, esse ponto seria um mínimo global. Certo? A não ser que eu descesse essa função aqui, fizesse isso aqui, né? Daí esse aqui seria mínimo local e aqui seria um mínimo global, tá? Então aqui foi só um exemplo para tentar fazer com que vocês entendam o que significa esses pontos, beleza? Esses pontos são pontos críticos, tá, gente? Então, ó, pontos de máximo e mínimo, continuando, uma condição necessária, tá? Ela não é suficiente, é necessária. Se A e B pertencentes ao domínio D, ele é ponto de máximo ou de mínimo de f e está no interior de D, então nós temos isso aqui, ó. A função, a derivada da função em relação a x aplicada no ponto é igual a zero, que é igual a função aplicada no ponto para a derivada em relação a y. Beleza? Isso aqui eu poderia ter escrito assim, tá, gente? Ó, isso aqui no ponto, vou colocar um P0 aqui, tá? Isso aqui no ponto é igual a zero. E isso aqui em relação a y, né, aplicada no ponto, é igual a zero. Nossa, ficou ruim. Beleza? Então, ó, uma observação. Nem todo ponto crítico é de máximo ou de mínimo. Com isso daqui, a gente vai achar os pontos críticos, tá? Quando a gente aplica isso e iguala a zero, nós vamos achar o ponto crítico.
Para encontrar o ponto crítico, basta derivar a função para x, então derivei em função de x e igual a zero. E a mesma coisa para y, deriva em relação a y igual a zero. Essa parte de colocar o ponto aqui é depois, viu? Deixa eu tirar daqui. Eu coloquei o teorema, mas isso aqui é o passo seguinte, tá? Então, para achar ponto crítico, é isso aqui que nós vamos fazer. Deriva em relação a x igual a zero, deriva em relação a y igual a zero. Olha, os pontos críticos, eles são possíveis pontos de máximo ou mínimo. São possíveis pontos de máximo ou mínimo. Pode ser que o ponto é um ponto crítico, mas ele não é nem de máximo nem de mínimo, tá? Ó, com isso, galera, tem como a gente verificar com esse teorema se um ponto ele é de máximo global ou de mínimo, máximo local ou mínimo local. Como assim? Vamos lá, ó. Se AB é um ponto crítico de Z, uma função de... Coloquei AB em função de xy, né? Ó, seja D o determinante da matriz... É que isso aqui é um ponto dessa função, né? Tá certo. Então, se eu tenho um ponto AB nessa função de f de xy, ó, seja D o determinante dessa matriz, vocês lembram como calcula o determinante? Diagonal principal multiplicada menos a diagonal secundária. Tá aqui, né? Ó. F de xx vezes o f de y. O que significa isso? É a derivada de segunda ordem, né, em relação a x vezes a derivada de segunda ordem em relação a y, menos as derivadas parciais, né, em relação a x depois y vezes a y depois x, no ponto AB. Beleza? Galera, depois que vocês fizerem esse cálculo, tem alguns detalhes para verificar se ele é ponto de máximo local ou mínimo local, que são esses daqui, ó. Se o determinante for maior do que zero e esse f de xx for maior que zero, então AB é ponto de mínimo local. Ó, galera, se for maior, percebam isso, maior mesmo, viu? Aqui é maior, tá dando mínimo, mínimo local. Se D é maior que zero e o f da derivada, falar xx, da derivada parcial de segunda ordem, né, em relação a x for menor do que zero, então ele é máximo local. Beleza? Ó, gente, então lembra, se a função ela é, só para vocês lembrarem, né? Quando um a é maior que zero na função de segundo grau, como que se comporta quando a é maior do que zero na função de segundo grau? Teria uma concavidade assim. Então, esse carinha seria um ponto de mínimo. Dá para lembrar dessa forma, ó. Quando é maior que zero, tem o menor ponto possível. Ó, maior do que zero, menor ponto possível. E se o A fosse negativo? Lembra que a carinha é voltada para baixo, ó? Uma carinha feia? Então, esse ponto aqui seria um ponto de máximo. Então, quando é menor do que zero, o ponto é de máximo. Dá para lembrar dessa forma, tá? Então, gente, são algumas características, tá? Para saber se o ponto é de mínimo local ou máximo local. Essas duas condições têm que acontecer, tá? Ó, para ser mínimo local ou máximo local. Se o determinante for menor do que zero, então esse ponto AB ele não é ponto nem de máximo e nem de mínimo. Beleza? Agora, se você calcular o determinante, esse determinante for zero, se o determinante ou a derivada de segunda ordem em relação a x for nula, né, for zero, a gente não pode dizer nada, não dá nem para falar se é de máximo, se é de mínimo, o que que é. A gente não consegue responder nada. Então, as únicas condições que a gente pode afirmar é se acontecer isso daqui. Beleza? Então, vamos para um exemplo aqui, ó. Dada a função f de xy, verifique se há ponto de máximo ou mínimo. Então, vamos lá, ó. O que eu tenho que fazer? O primeiro passo para verificar se é ponto de máximo ou de mínimo. Ó, vamos voltar aqui. Condição necessária. Se o ponto é de máximo ou de mínimo, o que a gente sabe? Cadê? É essa parte aqui, ó. Oxi. Opa. Os pontos críticos são possíveis pontos de máximo e mínimo. E para achar os pontos críticos, eu tenho que fazer isso daqui, ó. Então, esse é o primeiro passo. Achar o ponto crítico depois que eu jogo aqui, viu, gente? Ó. Depois que eu vou mandar para o ponto, aplicado no ponto, como eu tinha falado anteriormente. Beleza?
Então vamos lá, ó. Vamos primeiro achar f de x, quem é, e depois o f y. Então é a derivada em relação a x e a derivada da função em relação a y. Em relação a x, olha, esse 4 cai, né? Então vai ficar 4 vezes 1 quarto, ó, 4 vezes 1 quarto de x ao cubo, porque quando cai 1, o expoente diminui, né? Esse cara para mim é zero, né? Em relação a x, esse aqui para mim é zero. Mais 1. Mais 1. Isso aqui, então, resumindo, né? Como está multiplicando, eu posso cortar. Deu x ao cubo mais 1. Então, essa é a derivada em relação a x. Em relação a y, para mim isso aqui é zero. Aqui dá 2y. E para mim isso aqui é zero. Então, esses foram os resultados das derivadas de primeira ordem, né, em relação a x e em relação a y. O que eu tenho que fazer agora? Vamos voltar lá só para lembrar. Para eu achar os pontos críticos, eu tenho que igualar a zero. Então, iguala esse cara a zero. X ao cubo mais 1 é igual a zero. Resolve essa equação. X ao cubo é igual a menos 1. Então, x é igual a raiz cúbica de menos 1. E isso aqui resulta em menos 1. Beleza? E para y, 2y é igual a zero. Opa! E y é igual a zero. Então, nesse caso, um ponto crítico para a gente é o ponto menos 1 e 0. Esse é um ponto crítico, o único que nós achamos. Como que eu sei quando eu vou ter mais ponto crítico? Se aqui tivesse dado uma equação de segundo grau, por exemplo, né? Ou aqui uma equação de segundo grau, nós acharíamos mais pontos. Beleza? Nesse caso aqui, eu tive só um ponto que eu encontrei. Se eu encontrei um ponto, nós vamos verificar se esse ponto aqui a gente pode falar que ele é um ponto de máximo local ou mínimo local. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar esse ponto aqui e depois calcular a derivada segunda de cada um deles. Beleza? Então vamos lá. Continuando, gente, ó, deixa eu só colocar aqui, ó, a derivada primeira deu x ao cubo mais 1, e essa derivada aqui deu 2y. Eu falei que vou aplicar o ponto agora, né? Mas não é isso. Eu vou primeiro calcular quem que é a minha derivada segunda, tá? De cada um deles. Vou calcular essa aqui primeiro. Quem que é essa derivada aqui? Vai cair aqui, vai dar 3x, opa, ao quadrado. Certo? 3x ao quadrado. Só para marcar, o ponto que nós encontramos, ó, é o menos 1 e 0. Menos 1 e 0. Se eu substituir aqui, o que eu tenho no f de x? X. F de x, x é igual a 3 vezes o menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3. Vamos lá, quem que é o f de y? Deu 2y. E o fy? Derivo de novo vai dar 2. Então, se eu aplicar no ponto, aqui eu poderia ter colocado o ponto, viu, galera? Deixa eu ver uma anotação aqui. Assim, né, ó. Só que com mais um y. Poderia ter aplicado no ponto. Tá, ó, então f, vou marcar esse assim, ó. Esse aqui aplicado no ponto. Vou colocar assim, o P0. Vai dar 2 mesmo, né? Posso trocar o valor que eu quiser, como a função não tem incógnita, vai manter o valor 2. Beleza? Então nós já achamos esses dois valores, esse e esse. Falta as parciais, as mistas, né?
E a gente sabe que as mistas são iguais, né? Então eu vou fazer de uma só. Ó, qual que é y, vai dar 2. Opa, pera aí, gente, deu loucura, falei errado aqui. Não é a y tá aqui, é yx que eu quero, desculpa. Se eu quero derivar a função parcial agora mista, yx deriva, ó, a f de y deu 2y. Se eu quero derivar essa função em relação a x, como não tem x, isso aqui para mim é uma constante, então vai dar 0. Se eu quisesse fazer a mesma coisa, né, ó, em relação a x, deu isso daqui. E isso daqui em relação a y? Não tem y aqui é 0, não tem y aqui é 0. Então, as duas são 0. Ou seja, aquele determinante nosso que eu quero montar, o que eu tenho? F de xx é 3. A parcial mista 0, parcial mista 0. E a f de y, 2. Calculo o determinante disso. Multiplica aqui. 3 vezes 2, 6. Menos 0 vezes 0, 0. Ou seja, isso aqui deu 6. Isso significa o quê? Que o nosso determinante é maior do que 0. Determinante maior que 0. E o f de xx aqui, ó, que é derivada de segunda ordem em relação a x, também é maior do que 0. Lembra o que pode acontecer? Se é maior do que 0, a concavidade seria assim, né? Ó. Então esse ponto é o mínimo. Olha cá, maior do que 0 e maior do que 0. Então é o ponto de mínimo local. Portanto, opa, voltei tudo. Portanto, o ponto menos 1 e 0 é ponto de mínimo local. Opa. Beleza? Então é assim que a gente vai calcular ponto de máximo e mínimo de função de duas variáveis. Beleza? E essa condição aqui para mostrar se é ponto de máximo local ou mínimo local, se seguir alguma dessas regrinhas aqui. Beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido aí. Um abraço, até a próxima.